Segundo o arrebatamento de Kenzo Atsushi, ano 2004. Vou relatar meu segundo arrebatamento. Antes de começar a falar, fui testado várias vezes, estava sem dinheiro. Passando na rua, o rapaz deixou cair sua bolsa no chão. Tinha uma quantia alta em dinheiro. Eu peguei a sua bolsa, corri até ele e entreguei. Poderia ser $1, eu entregaria, pois o dinheiro não é meu e pertence a outra pessoa. Ele passará a ser meu se o dono do dinheiro me der. Outro dia fui no mercado, comprei algumas coisas e quando fui pagar a moça me passou o troco a mais. Eu disse, moça, está errado o troco, e devolvi o restante do dinheiro. Tudo isso eu tenho aprendido com o Espírito Santo, a ser justo e honesto com as pessoas. Eu fiquei doente e o demônio da morte rodeava a minha cama. Fiquei apavorado enquanto minha febre só aumentava. A minha esposa disse, o que você está vendo? Eu disse, eu vejo o monstro da morte, ele veio me buscar, cuide das crianças, o meu dia está contado, eu vou morrer. Ela me respondeu, pare de dizer essas coisas, a sua hora não chegou ainda. Eu respondi, eu não entendo, por que não veio um anjo de Deus me levar? Vejo o anjo da morte. Será que eu perdi a minha salvação? Ela me respondeu, é claro que não. Se você que é um homem fiel a Deus, não se salvar, quem dessa casa irá se salvar? Talvez esse monstro não vai te levar porque Deus não quer, ele está te colocando medo. Quando minha esposa foi dormir, eu dobrei o meu joelho, repreendo o anjo negro que estava ao redor da minha cama. Ele veio até a mim e tocou o meu corpo, senti os pelos de suas mãos e de suas unhas. O meu corpo ficou congelado, a minha cabeça doeu, parecia que tinha gelo dentro dela. Cá com o rosto no chão e meu espírito saiu para fora do meu corpo. Aquele gelo que senti era o gelo da morte, onde o corpo perde o calor ficando frio. O anjo da morte pegou o meu espírito e levou para o inferno. Hoje posso dizer, quem morre sem Cristo é levado por um monte de criaturas negras que parecem anjos. O anjo da morte é um principado. Ele comanda uma legião de anjos negros parecendo sombras. Posso dizer que esses demônios agem como ceifeiros. Suas funções são carregar as almas para o inferno. Milhões desses ceifeiros agem nos 4 cantos do mundo. Quando eu estava no inferno, fui deixado lá pelo príncipe da morte. Ele é o líder desses ceifeiros. Ele mesmo se encarregou de levar a minha alma. Eu senti muito medo dele do jeito que ele me arrastava. Ele me deixou em um vale escuro onde labaredas de fogo queimavam ossos de pessoas na qual esses ossos nunca se queimavam. Me senti sozinho, condenado. Uma mulher a qual eu conhecia, andava dentro daquelas chamas. Ela estava vagando eternamente pelo inferno. O fogo queimava o seu corpo. Essa mulher trabalhava na mesma empresa que eu tinha trabalhado antes de ser comerciante. Era triste para mim ver o seu corpo sendo consumido. Ela estava nua e não tinha mais gargantas para gritar. Só saía lágrimas de seus olhos. O anjo de Deus desceu até mim, pois a minha esperança de salvação tinha acabado. Eu pensava comigo, vou ficar nesse lugar preso para sempre. O anjo do Senhor me levou no complexo industrial no inferno, onde vê demônios fabricando batons através de sangue de morcegos do inferno. Esse sangue de morcegos fervia nos caldeirões do inferno. Saía dos caldeirões barras vermelhas e para mudar as cores da barra eles acrescentavam algo a mais dentro dos caldeirões cheios de sangue. As colorações dos batons eram diferentes quando eles acrescentavam algo a mais para o batom ficar preto. Era acrescentado urubus infernais dentro dos caldeirões. Para dar a cor roxa, cobras eram acrescentadas nos caldeirões. Para dar a cor rosa, sapos eram colocados dentro dos caldeirões. Para obter apenas o vermelho, somente o sangue dos morcegos, os demônios fabricavam pó de rosto com lama podre do inferno, lamas tiradas dos poços infernais. Eles pegavam líquidos de metais que fluía dos vulcões do inferno. Esses líquidos serviam para fabricar brincos, pulseiras, colares e correntinhas. Também vi fábricas de mini saias, mini blusas, shorts masculinos e femininos, vestidos sensuais e colados, saia sexy com grandes cortês no meio. Os demônios fabricavam essas roupas com pelos de animais do inferno e com sedas de insetos infernais, camisas sem mangas masculinas e femininas, camisa de esporte também. Depois que os demônios terminavam de fazer todas as roupas, eles subiam para a terra, inspiravam seus modelos usando fabricantes de roupas e aqueles satanistas e empresários das indústrias têxteis, mandavam os trabalhadores produzirem. Os demônios voltavam ao inferno felizes. Um deles disse: quando esses novos modelos de roupas e de acessórios de maquiagem forem fabricados na terra, toda a igreja vai usar as nossas marcas e assim levaremos todos para o inferno por usarem o que é nosso. Satanás se manifestou, e disse:
Bom trabalho. E é maravilhoso como as igrejas abrem as portas para o mundanismo. A gente vai entrando e ganhamos fácil as suas almas. Eles mesmos entregam as suas almas para nós quando deixam o pecado entrar em suas vidas. Satanás mostrou uma lista de crentes na terra. Ele disse: esses temos que parar. Estão dando grande prejuízo de almas para nós. Temos que tirar esses homens do nosso caminho. O único jeito é fazer eles caírem na fé e se desviarem. Esses são perigosos. Já esses que não se santificam já são nossos. Não devemos se preocupar, eles mesmos se condenam e são amigos do pecado. Eu olhei na lista e meu nome estava escrito ali. Eu era alvo dos demônios. Vi pessoas no inferno, homens e mulheres que usavam próteses plásticas dentro do corpo para ficarem formosos. Vi pessoas no inferno por praticarem sexo com objetos de frutas. Vi também aqueles que compravam produtos de plásticos do sexy shop como produtos de consumo feminino e também de consumo masculino. Eu vi esses produtos sendo fabricados no inferno. Se você é solteiro, não compre esses produtos. Se vocês são casados, não compre também. São obras satânicas. Isso não é fantasia, é um meio que Satanás procurou para entrar em suas vidas, possuírem seus corpos e trazer para o inferno. Isso causará legalidade para a destruição de seus casamentos. Quem compra esses produtos e fazem sexo com esses acessórios, estão fazendo com os demônios. Em uma visão que tive da terra quando estava ainda dentro do inferno, vi uma bola de cristal gigante. Vi casais evangélicos, usando esses acessórios para apimentar seus relacionamentos. Ao olhar bem, vi um demônio tendo relações sexuais com um casal. Aqueles objetos são as partes íntimas dos demônios. Poucos meses aquele casal começava a brigar e se divorciavam. Eu digo, qualquer pastor que dizer ao contrário dessas revelações está sendo usado pelo diabo. Muitos pastores aqui dos Estados Unidos, palestrantes de casais, têm indicado essas fantasias com esses objetos. Eles não têm o Espírito Santo, pois Deus nunca iria contra a sua palavra. Deus criou o homem e a mulher para se satisfazer um com o outro sem precisar de intermediários. Deus não criou o homem e a mulher e depois criou objetos sexuais como um meio para eles sentirem prazer. Isso é maligno. Eu vi um jovem cristão no inferno. Ele era usado por Deus, mas uma única coisa condenou esse jovem. Ele tinha uma boneca inflável qual ele tinha relações sexuais todos os dias. A verdade é que por detrás desta boneca tinha um demônio que se escondia. Esse demônio teve relações sexuais com esse jovem através dessa boneca. O que foi me revelado sobre essas coisas? Os demônios se escondem por detrás de cada objeto sexual igual eles fazem nas imagens. Assim como os demônios se escondem nas imagens católicas, eles também fazem esses objetos. Vi um homem no inferno por praticar sexo como os animais. Depois o anjo me tirou do inferno e me levou ao céu. Ao subirmos ao céu, nós entremos em um lindo lugar. Era a primeira vez que eu visitava o céu. O anjo disse: "O nosso Senhor quer te revelar algo", e foi embora. Jesus veio até a mim e disse: "Meu filho, está fazendo um ótimo trabalho na terra, nunca saiu da minha direção. Tem algo que tornavam irá fazer, se tu fizeres irá sair da minha direção." Eu disse: "Senhor, o que eu irei fazer que irei sair da direção?" Ele me respondeu: "Tu irias fazer vasectomia para não ter mais filhos. Isso seria seu maior pecado diante de mim." Que desistisse com medo de ter complicação, incentivou a sua esposa a fazer laqueadura e ela fez. Isso não me agradou. Tu incentivaste a minha serva a pecar contra mim. 1 Coríntios 6:19. Não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não só de ver os mesmos. Aí daqueles que destruir esse templo, perdoarei a sua esposa por causa de sua inocência. Mas todo aquele que ficar sabendo dessa verdade, destruir aquilo que eu criei, não serás tomado por inocente. Cirurgias plásticas e enfeites me abomina, não importa o quão belo seja a mulher ou o homem na aparência. A beleza que me agrada provém da alma e do espírito. Eu olho a santidade. Não considero a beleza física que atrai ao mundo, não a mim. Aquele que pratica o pecado da vaidade para ser atraente se torna horrível para mim. O seu coração está manchado de vaidade, revelando seu verdadeiro interior. A vaidade, que são obras inventadas das mãos dos homens, tirar a minha imagem e semelhança. Esse pecado deforma o homem e a mulher. Avise para todos os ministérios que for, diga a todos que o homem não tem poder de transformar ninguém. Eu transformo. Os seus papéis é de evangelizar e não de mudar. Sou eu que faço a obra nos corações. Não é por força nem obrigando a andar em preceitos. Não julga ninguém. Apenas prega e prepara o terreno para eu trabalhar. Arrancarei a raiz do mal dos corações. Usem apenas minha palavra para limpar os terrenos.
Usem a minha palavra para plantar a semente boa e reguem, eu darei o crescimento. Digam para os que forem evangelizar, para orar todos os dias e não deixarem de andar em meus caminhos, colocarei vontade para eles renunciarem ao mundo. Eles se libertaram por amor, não por obrigação, trabalharei em seus corações. É necessário que os novos convertidos façam jejuns para eu trabalhar em suas vidas. Qualquer pessoa que não me conhece não sabe o que é melhor para eles. Eles andam em qualquer caminho e terás uma felicidade passageira. Mesmo que consiga todos os bens desse mundo ainda não é tudo. Depois da morte não levará nada e não herdará o céu. O homem não sabe o que é melhor para a sua vida, pois não conhece a minha verdade. Depois o Senhor Jesus me mostrou o meu nome no livro da vida. Tinha vários nomes de pastores de igrejas pequenas. Eu fiquei curioso e perguntei: Senhor, o nome de Kenneth Copeland está? O Senhor olhou para mim e disse: não está. Eu disse: e o nome de Jonah J. Josten, Benin? O Senhor disse: não está. Eu disse: e o nome de Joyce Meyer, Rick Warren? O Senhor disse: meu servo, esses nomes não estão aqui. Eu não a conheço como meus servos, não são minhas noivas. Eu disse: Senhor, porque eles pregam a sua palavra para milhões que vão em seus cultos. O Senhor disse: meu filho, esses são amantes do dinheiro, eles usam minha palavra para comércio. Eu nunca falei para venderem o meu evangelho, eu disse para pregar de graça para toda a criatura. Está escrito, Mateus 19, 23 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Eles usufruem todas as suas riquezas e não se lembram dos pobres. Está escrito em Mateus 19, 16 e 22, eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bons senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem na vida aos pobres e terás o tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Porque está escrito: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e me destes de vestir, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e formos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses, aos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 35, 46. O Deus deles é Mamon. Eles escolheram servir a riquezas e não ajudam os necessitados. Eu disse: Senhor, e os livros que eles vendem espalhando a sua palavra? Jesus disse que o uso do meu evangelho é puro e espiritual. Esses livros não são espirituais, pois o meu espírito não está nele. Seus livros estão baseados em conhecimentos humanos, hipóteses, filosofias vãs. É um evangelho maldito que não salva ninguém, pois o meu evangelho exorta a santidade. O maior problema de ser pastor de uma grande igreja é a corrupção por causa do dinheiro. Quanto maior for suas igrejas, mais a quantidade maior de dinheiro irá entrar. Para esses que enriqueceram com minha obra, ainda há tempo para salvarem suas almas. Enquanto eles forem vivos, poderão se arrepender e abandonar suas práticas. Eu perdoarei se a morte surpreenderem e não der tempo para se arrependerem, irão para o inferno. Depois o Senhor Jesus disse: vai, diga as revelações, não se cale,
Ai daqueles que duvidarem, te criticarem, chamarem de mentiroso. Ai daquele que lhes perseguirem por causa das revelações. Quando o Senhor Jesus falou essas palavras, eu estava em minha cama. Era 7 horas da manhã, minha esposa Kemia Tsuzi estava dormindo. Eu tive esse arrebatamento às 3 da madrugada e voltei às 7 da manhã. Tinha mais uma missão em relatar esse testemunho onde eu passasse. Depois do arrebatamento fui em uma viagem missionária no Chile. Ao chegar lá, fui convidado a ministrar em várias igrejas. Graças ao Senhor Jesus eu tinha recebido alguns dons e a minha autoridade espiritual aumentava. A partir do momento que a minha intimidade com o Espírito Santo crescia, eu passei a orar várias vezes por dia pois queria sentir a presença de Deus na minha vida. Quanto mais eu orava sentia gozo, paz e alegria ao me santificar mais e mais a unção caía na minha vida mais forte. Passei a ter tanta autoridade quando fazia o clamor nas igrejas. Grande parte das igrejas caía possessas. Dentro das igrejas via demônios de várias formas e os anjos trabalhando dentro das igrejas. Percebi que os demônios rodavam os corpos de pessoas e quando encontravam a casa vazia entravam dentro. As possessões não eram pelo corpo inteiro. Eu vi pessoas sendo possuídas apenas por uma parte de seu corpo. Isso existe realmente, se você não entregou a sua vida por completo. Tem pessoas que ainda não converteu seus cabelos. Vi demônios alfinetes entrando dentro dos fios de cabelos das mulheres evangélicas. Mulheres que não converteu suas unhas. Vi demônios entrando em seus dedos. Em um culto de libertação eu expulsava um demônio. Ele não saía. Percebi que o demônio não estava dentro do corpo da mulher. Estava nas mãos e eu expulsei. Outra mulher estava com o demônio dentro de seus pés. Ela pintava as unhas de seus dedos dos pés. Mulheres evangélicas que se maquiavam. Vi demônios agregados em rostos. Naquele momento percebi que existe possessão parcial. Essas possessões são causadas por demônios de 3 a 5 centímetros de comprimentos. Eles apenas possuem uma parte do corpo. Já expulsei um mini demônio que estava dentro do estômago de um irmão. Era esse demônio que causava dores e sangramento. Os médicos não conseguiam localizar a enfermidade, pois era um demônio que se alojou dentro do estômago dele e foi expelido pelo poder de Deus. Quando falo dessas coisas, pastores dizem para mim, isso é loucura. Imagine demônios possuírem os cabelos das pessoas por causa de uma tinta. Eles não acreditam. Satanás vedou seus olhos espirituais. Segundo Coríntios 4:13-4. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo está encoberto, o Deus deste presente era perverso cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Eu tenho o dom da visão, vejo o mundo espiritual, esse dom especial paguei um preço na oração e posso ter convicção daquilo que vejo que é real. Presenciei pessoas embriagadas, viciados em drogas e homossexuais entrarem nas igrejas e não saírem libertos. Via demônios grudados nas costas dessas pessoas colocando juros pesados. Isso é a prova as lideranças não têm autoridades. Uma igreja caída sem poder não consegue libertar os aprisionados nem aliviar os oprimidos. Pessoas que foram do ministério onde eu pastoreio, as igrejas do Evangelho de Cristo foram libertas e tocadas pelo poder de Jesus. Os demônios ao pisarem ali sentiram o peso da mão de Deus. Essas mesmas pessoas reclamam de terem ido em várias igrejas e não conseguirem ser libertas. Se a palavra de Deus liberta, por que não funciona em várias denominações aqui nos Estados Unidos? O que há de errado nos irmãos que congregam nesses ministérios? Eu não estou me engrandecendo, pois sou apenas um servo. Não é eu que sou um grande homem de Deus. São as igrejas que se rebaixaram em nível espiritual. Apenas faça o que a Bíblia manda fazer. Se na sua cidade não tem uma igreja aprovada por Deus que tem a autoridade de Jesus para libertar, você tem que fazer a sua parte, orar, jejuar, se libertar e santificar. O bispo Vilanco Mineiro foi uma administração minha. Ele caiu endemoniado para minha surpresa. Depois que eu tirei os demônios dele, perguntei a ele, como pode um convidado de honra que dá ensinamento de teologia em várias igrejas? Ele me disse, eu sou envolvido com a política, tenho participado das mentiras do meu candidato. Como seu assessor fiz muita propaganda mentirosa para que ele ganhasse as eleições. Para isso acontecer, tivemos que mentir. Ele me orientou sobre sua campanha, prometi muita coisa em seu nome, tudo pelo dinheiro. Não cumprimos nada que prometemos, me envolvi em escândalos, lavagem de dinheiro, ninguém nunca descobriu, nunca vazou na imprensa. A política é maligna, quando você se envolve, se afasta dos propósitos de Deus. É muito dinheiro envolvido.
Eu tenho sido porta-voz de muitos políticos, tenho apoiado suas mentiras por viver uma vida mentirosa. Eu senti que o Espírito Santo se afastou de mim e um espírito maligno se apossou de mim. Hoje me sinto mais leve. Vou me afastar da política e abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. E a partir de hoje faço uma reconciliação com Deus, apesar de me considerar cristão. Depois do bispo, viram ter voltado para Jesus. Comecei a ir em várias igrejas, pegava o microfone e começava a orar e pessoas caíam possessas, pessoas evangélicas caíam com demônios. Todas essas igrejas ficaram envergonhadas por esses fatos terem acontecido. Por conta disso, rejeitei vários convites para não constranger os irmãos. Até que um dia o Espírito Santo me cobrou. Algo sobrenatural aconteceu. Nunca tinha visto algo extraordinário. Minha visão espiritual se abriu, e contemplei um homem. Seu corpo resplandecia como o sol. Eu não conseguia fixar meus olhos, pois o brilho ofuscava os meus olhos. Se eu insistisse olhar para esse homem, ficaria cego. Meus olhos de carne não suportariam tanto glória. Ele foi diminuindo todo aquele resplendor de seu corpo. Eu passei a olhar diretamente para ele. Mesmo assim não conseguia ver seu rosto. Conseguia ver seu rosto brilhando e a formatura de seu corpo com um mato branco que brilhava. Eu sabia que esse homem é o Espírito Santo. Ele me disse: você tem que ir às igrejas. O povo tem que abrir seus olhos espirituais como eu abri os seus olhos. Eles precisam ver onde estão errando. Alguém precisa mostrar a esse povo que eles precisam consertar suas vidas e você é o mais capacitado para provar que eles precisam de um verdadeiro encontro comigo. Eles pensam que são salvos, mas não são. Eles estão possessos, precisam trilhar o caminho da verdade. Depois dessas revelações, pensei comigo, não há como essas pessoas serem salvas se estão possessas. Eu com a minha teimosia não fui. Mas uma vez o Espírito Santo me diz: tu achas que estás envergonhando esse povo? Mas o Espírito Santo me revelou dizendo: digo para ti, homem, todas as igrejas onde tu colocaste os teus pés houve resultados. Aqueles que caíram possessos estão consertando as suas vidas. Depois do aviso do Espírito Santo, mais uma vez rejeitei o convite para ministrar em uma igreja. No outro dia, eu estava acamado cheio de dores pelo corpo. Um ser maligno apareceu para mim na madrugada e deu gargalhada. Eu perguntei: quem é você? A minha esposa Camila estava dormindo e não ouviu. Ele disse: eu sou Satanás, o próprio, vou te pegar. Eu perguntei: o que você quer na minha casa? Ele disse: vou te parar, odeio o seu ministério de libertação. Tenho perdido muitos crentes por tua causa. Eu vou lhe pegar um dia, ainda vou ganhar a sua alma. Ela é valiosa para mim. Tenho premiado vários demônios para ganhar a sua alma. O demônio que conseguir ganhar a sua alma, ganhará prêmios no inferno. Você ainda vai querer me enfrentar? Eu estou lhe dando uma oportunidade para você desistir do ministério de libertação. Eu posso lhe dar o seu galardão. Eu disse: cala a boca, Satanás, você é um derrotado. Por que você está tão preocupado comigo? Por acaso está perdendo? Ao dizer isso, Satanás me respondeu: é verdade, você me incomoda, por essa razão eu vim pessoalmente a você. São poucos os feiticeiros que me viram, somente os de grande escalão, eles anseiam em me conhecer. Você tem o privilégio hoje, eu te dou o galardão hoje se fizer um pacto comigo, uma aliança de sangue hoje. Ao dizer isso, eu disse a Satanás: você é um mentiroso. No inferno não há galardão. Eu já fui arrebatado até lá. Eu sei muito bem o que você faz com as almas lá. Seus súditos destroem as almas com toda a maldade. Até os feiticeiros e satanistas que fazem a sua vontade, todos estão em grande sofrimento. Suas recompensas são a destruição de seus espíritos. Os galardões para os que te servem são a morte. Satanás, ao ver que eu refutei, ele continuou a dizer: eu posso te dar um trono no inferno. Sentarás ao meu lado e governará comigo. Eu disse a ele: o seu reino está desmoronando, em breve estará no lago de fogo. Satanás, não convencido, fez aparecer uma mala cheia de dinheiro. Ele disse: não quero um reino no inferno, vou lhe dar um reino na terra. Posso lhe fazer o famoso, te dou fama, riqueza e sucesso. Não precisa parar de ser cristão, faz um pacto e te dou essa mala de dólares, te farei o pregador mais famoso dos Estados Unidos. Veja agora a sua vida. Tu não és reconhecido por ninguém, apesar de ter muitos dons, não é valorizado com esses dons. Tu podes ir além, terá os melhores apartamentos. As grandes igrejas te reconheceram, até o presidente reconhecerá sua fama, ele o convidará para almoçar. Você irá pregar para as celebridades,
pessoas famosas importantes. Só lhe peço uma coisa: não trabalhe com a libertação, apenas ensine a palavra, não ore com fervor, substitui a oração pela teologia. Depois desse pacto ganhará muito dinheiro. Você irá se arrepender e pedir perdão para seu Deus e ainda ser salvo. Olhe que vantagens, isso é uma maravilha. Eu disse: vá embora, Satanás. Ele disse: fez a sua escolha então, prefere viver a sua vida pobre e medíocre, servindo um Deus que tem prazer que seu povo viva na miséria. A partir de hoje, não terá mais paz em sua vida. A guerra está declarada, eu já estou vencendo. Eu disse: você está de blefe. Satanás respondeu: então por que você evitou de ministrar nas igrejas? Não sabe responder, fui eu que manipulei a sua mente, não vigiou. Acertei um dardo maligno e você obedeceu, e por causa disso ganhei permissão de tocar na sua carne. Estou esperando a sua grande falha para levar a sua alma. Eu falei bem alto: o sangue de Jesus lhe repreenda, Satanás. Ele desapareceu em forma de uma fumaça escura. Minha esposa acordou e perguntou: está tudo bem? Eu disse: eu tive um confronto espiritual essa noite, pode dormir. Quando o dia amanhecer eu lhe conto tudo. Meu filho Robert Atsuzi virou homossexual, para minha tristeza. Apesar de tudo isso, continuei amando meu filho. O meu braço direito, presbítero Carlo, que me ajudava no meu ministério, me abandonou. Foi para outra igreja e começou a me perseguir verbalmente, atacando o meu ministério. Perdi uma casa, um caminhão desgovernado bateu em minha casa e matou meu filho Davi Atsuzi. A minha esposa foi embora e me deixou. Nosso filho Davi havia morrido por causa da batida do caminhão. Ele era meu filho mais novo. Fiquei sozinho dirigindo a igreja. Fui morar de favor na casa do irmão Brad. Pastores que queriam ver a minha derrota, zombavam de mim, dizendo que eu não servia a Deus e que ele havia me abandonado. Eu olhava para o rosto desses zombadores e via se transfigurar em demônios. Seus corações revelavam a maldade de seus interiores. Muitas pessoas começaram a sair do ministério que Deus tem me concedido. Fiquei a cada dia triste sem saber o que fazer. Naquela noite Satanás veio até a mim, onde eu estava hospedado, na casa do irmão Brad. Ele apareceu no meu quarto e disse: seu tolo, rejeitou a minha proposta, agora está sofrendo, você recusou a minha oferta, vai morrer na miséria, o seu Deus não se importa contigo, se ele se importasse não lhe deixaria nessa situação, ele é um Deus bom e eu sou mau, apesar de lhe oferecer conforto, bondade, riquezas. Eu disse: não adianta zombar de mim, prefiro morrer do que fazer uma aliança contigo. Satanás disse: estou tocando nas coisas que você mais gosta, matei seu filho Davi, convenci a sua esposa a te largar, fiz aquele motorista destruir a sua casa, o seu filho Robert te converti em homossexual. Você me desafiou, agora sofrerás consequências, eu sou o Deus desse mundo, aqui é o meu reino, todos fazem a minha vontade. Eu mando desgraça para quem eu quiser e dou benefícios para quem quiser. Esse mundo foi entregue em minhas mãos, e você faz parte de meu mundo, está em meu território, tem que obedecer ao que o rei lhe manda. Eu disse: está bem, Satanás, você acabou de me declarar guerra. Você pode estar no controle desse mundo, não da minha vida. Vamos ver quem pode mais, o meu Deus ou você. Se for mais forte do que ele ainda me matará e levará a minha alma. Satanás fez aparecer uma tela espiritual dentro do meu quarto. Nessa tela ele me mostrava uma parte do inferno. Ele me mostrou o meu filho Davi sofrendo nas chamas do inferno. Satanás deu gargalhadas sarcásticas. Dobrei os meus joelhos. Em seguida disse: Senhor, é verdade que meu filho está no inferno. O Espírito Santo me revelou, para eu não me preocupar com os que morrem, se preocupar em buscar a Jesus. Mesmo assim a minha angústia não ia embora. Tudo estava confuso para mim. Mais uma vez, Satanás conseguiu injetar uma gota de seu veneno, me deixando em dúvida. Reclamei com Deus, cometi um pecado em questionar, fiquei envergonhado por ter rejeitado a ordem do Espírito Santo de ministrar nas igrejas. Passei a fugir de Deus por causa desse pecado. Parei de orar, entreguei a direção da igreja para o missionário Frank cuidar. Por causa dessa minha atitude, perdi o dom da visão espiritual, simbolizando a minha cegueira. Eu não conseguia ver mais o mundo espiritual, um véu foi posto entre mim e o mundo espiritual. Também, não sentia mais a presença do Espírito Santo. Eu não aceitei essa condição espiritual, me arrependi dos meus erros, pedi perdão a Deus também por não ter obedecido à ordem de ministrar nas igrejas. Orei pela volta de minha esposa,
e pela conversão de meu filho Robert. Estava enfermo mais uma vez. Apesar de ter passado no hospital, a enfermidade continuava em mim. Retornei à minha posição pastoral, mesmo estando enfermo. Recebi um convite para ministrar em uma igreja. Mesmo enfermo, fui assim mesmo. Tudo para agradar a Deus. Na noite do terceiro dia, ainda estava enfermo, já fazia 3 dias, o anjo apareceu a mim e disse: "Foste valente, não rejeitaste a sua missão, foi provado no fogo e aprovado por Deus. A partir de hoje a sua vida muda, o mal não lhe tocará mais." O anjo deu uma risada de felicidade e tocou no meu corpo. A minha enfermidade foi embora. Um ano depois, o que Jesus tinha falado que o meu ministério iria encher se cumpriu. Minha esposa voltou para mim, me pediu perdão. Meu filho Robert voltou convertido. Antes disso acontecer, Deus usou um homem, bem financeiramente, usou esse empresário para me dar uma casa maior do que aquela que eu perdi. Esse homem é proprietário de várias casas, dono de um ramo imobiliário. Meu dom de visão veio, recuperei o meu dom. A presença do Espírito Santo ficou mais forte. Um dia eu estava fazendo um culto de libertação. Várias irmãs que pintavam os cabelos e as unhas, disseram para mim: se olharmos para Deus Ele nos libertaria de nossas maquiagens. Até agora não sentimos vontade de largar. Eu disse: vocês ainda não estão sensíveis à vontade e à voz de Deus. Continuem orando até que vocês possam sentir o Espírito Santo e ouvir a sua voz. 3 meses depois, de tanto persistirem, essas irmãs jogaram os brincos, colares e kits de maquiagens. Fora a oração tinha dado efeito, tirando o desejo da vaidade de seus corações. Essas irmãs passaram a expulsar demônios. Eu via com o dom da visão, os demônios saindo das pessoas e explodindo. Eu fiz uma experiência com outras irmãs, mandei elas expulsarem demônios. Apesar delas usarem brincos, colares e maquiagens, elas mandavam os demônios saírem, mas eles não saíram. Somente as irmãs libertas conseguiam expelir os demônios. Eu quero dizer a todos que ouvem esse testemunho: brincos, colares, batons e o pó do rosto é o sinal de Satanás que está cravado em muitos corpos. Fui visitar a igreja do pastor Peter. Antes de entrar ali, veio uma legião de demônios em cima de sua igreja. Eram dragões derramando bolas de fogos naquele lugar. Esses fogos saíam da boca dos dragões. Quando entrei ali, vi pessoas rodopiando e pessoas se rastejando como cobras. O Espírito Santo me revelava que estava triste com o pecado do povo. Nessa igreja tinha irmãos que traíam as suas esposas, tinha mulheres que se vingavam de seus maridos e traíam eles também. Tinham crentes que deviam bancos em lojas, outros davam calotes em seus próprios vizinhos. O pastor Peter era casado pela 4ª vez. Tudo isso era um absurdo. Os demônios enganavam as pessoas daquela igreja. Eles se camuflavam e se escondiam dentro de cada corpo. Eu vi demônios mudando pregações dos irmãos, falando para eles pregarem heresias destruidoras. Vi também um irmão entregando uma falsa profecia. Da sua boca saía uma bola de fogo negro. Vi demônios entrando dentro da cabeça de uma irmã, mudava sua mente, fazendo ela ministrar falsas doutrinas. Esses demônios tinham o tamanho de um limão. Vi pessoas sendo possuídas por milhões de mini-demônios. Quando comecei a ministração, os demônios tentaram bagunçar o culto, tentando distrair as pessoas de ouvir a palavra e tirar o meu foco e o meu ligamento com o Espírito Santo. Pessoas caíam endemoniadas, tive que expulsar aqueles demônios. Pessoas conversavam na igreja ou iam para o banheiro, outras mastigavam chicletes. Todas essas pessoas carregavam um demônio montado em suas costas, estavam possessas. Neutralizei as manifestações. Os demônios ficaram paralisados, imóveis dentro dos corpos das pessoas. Eles não podiam bagunçar. Ao terminar o culto, aquele pastor tinha um demônio que operava sinais que acompanhava ele. Eu comecei a expulsar os demônios, até que o demônio tentou me envergonhar resistindo à minha autoridade. O pastor Peter tentou me envergonhar. Ele colocou as suas mãos naquele rapaz que resistia e o demônio que estava na vida desse pastor combinava com o demônio que possuía o rapaz e ele saia. Eu via ele colocando as mãos nos possessos e aqueles demônios se camuflavam dentro das pessoas, se escondiam, passando a impressão que foram embora. As pessoas voltavam ao normal. Outros demônios saíam das pessoas e não iam embora e ficavam andando pela igreja. As pessoas aplaudiam o pastor Peter que os enganavam por ele tirar os demônios rapidamente, enquanto eu não recebia aplausos e os demônios tentavam resistir querendo me envergonhar e com bastante ódio de mim.
Os demônios queriam exaltar aquele falso pastor, para que o povo acredite que ele é um verdadeiro homem de Deus e que tem mais autoridade que eu. Esse homem não tem o Espírito Santo, ele não liberta ninguém. Os demônios fingiam que tinham saído. Quando eu expulsava os demônios, eles viravam fumaças. As pessoas não podiam ver com os olhos espirituais que aquele falso pastor não expulsava nada. Somente eu que via toda aquela cena deplorável do mundo espiritual. Até que eu dei um grito, com toda a autoridade. Mandei os demônios não saírem dos corpos das pessoas. Eu lacrei aqueles demônios para que o pastor Peter não manipulasse mais ninguém. Demônio que acompanhava o pastor, não podia mais dar ordens para os demônios saírem. Depois eu dei ordem para os demônios saírem. Foi uma guerra, e quando fui expulsar a legião de demônios daquelas pessoas, principalmente quando era uma legião do tamanho de limões, dava muito trabalho, pois esses minis demônios se escondiam em partes do corpo das pessoas como pernas, joelhos, ouvidos, mãos, braços ou pés. Era difícil adivinhar onde eles se escondiam, mesmo assim expulsei todos. O pastor Peter, sem saber o que houve, ele não sabia que eu tinha lacrado os demônios com minha autoridade para ele não expulsar e manipular as pessoas com o espírito do engano. Ele ficou frustrado e envergonhado. A igreja percebeu que ele não tinha autoridade. Ele que tentou me envergonhar saiu envergonhado. Ele me disse que aquela noite seria a última ministração minha ali, e eu nunca mais pregaria naquele lugar. Ao terminar a guerra espiritual daquela noite, pessoas estavam chorando aliviadas. O meu corpo estava cansado, pois toda a minha energia foi embora com aquela guerra. Ao chegar em casa, todos aqueles demônios que eu havia expulsado, apareceu ao redor da minha cama tentando me intimidar. Fiquei calmo, dobrei o meu joelho, e expulsei todos do meu quarto. Fiquei sabendo que o pastor Charles estava internado em um hospital. Fui fazer uma visita e uma oração. Ele confessou a Jesus, se arrependeu de toda a sua enganação. Logo em seguida morreu. Eu vi um anjo descendo e recolhendo a sua alma e levando até o céu. A obra que Deus tinha em sua vida não se cumpriu. Somente a salvação se cumpriu. Depois voltei para minha casa. Orei a Deus naquela noite. Depois tive uma visão olhando para cima do meu telhado. Vi meu filho Davi no céu. Aquela visão acalmou o meu coração. O Espírito Santo disse: derramarei grande unção sobre a sua vida. Tu não serás mais o mesmo. Quando essa unção cair, muitos vão querer ser igual a ti. Serás o espelho de muitos. Minha fé aumentou. Percebi que não estou sozinho. Deus está comigo. Depois de sofrer ataques dos demônios, o meu pequeno ministério começou a encher. O nosso desejo, não só meu, mas de toda a igreja, é buscar a Deus todos os dias, até Ele vir buscar a sua noiva e levar com Ele. O ar que respiramos é para louvar ao Senhor. A nossa respiração serve para glorificar Ele. Essa forma de cultuação é normal para nós. Lemos a palavra todos os dias. Fazemos muitas orações para a nossa própria edificação. Tudo isso passou a ser a nossa necessidade espiritual e fazer parte do nosso cardápio de alimentação espiritual. O nosso ideal é chegar no nível espiritual que Jesus me revelou ao me arrebatar. As nossas ações têm muito mais valor do que as nossas palavras. Se afastem do mundo, pois os seus prazeres do mundo dá motivo para o comportamento do homem mudar para pior, mas eles não sabem. Depois que meus olhos espirituais se abriram, não parei mais de buscar ao Senhor. O preço que paguei foi nunca mais assistir aquilo que não agrada a Deus, não ler revistas, jornais, TV e conteúdos mundanos da mídia e nem dos falsos profetas. Os meus olhos não se agradam das coisas prazerosas da carne. O nosso dever é manter a tradição de um verdadeiro cristão. Não mudar aquilo que a Bíblia diz e defender a verdade até o fim. O Senhor disse que falta poucos anos para Ele me recolher e não terá um substituto para mim, pois todos estão apegados como o mundo. Não pago o preço da oração e da santificação. Por conta da minha partida que se aproxima, eu tenho um segredo espiritual que irei revelar a todos os pastores e irmãos, somente para aqueles que desejam ter a mesma autoridade espiritual que eu tenho. Não existe transferência de unção, isso é mentira, enganos de Satanás. A unção não pode ser passada, é conquistada por seus méritos diante de Deus. Se fosse assim, eu teria passado toda a minha autoridade para os membros do meu ministério, já que em breve vou partir. Para ter uma autoridade, existe um preço a pagar. Eu não posso passar a unção que foi concedida pelo Espírito Santo, só quem me deu é quem vai lhe dar. O segredo é a renúncia de tudo, depois orar diariamente. Para ter essa autoridade, existe um preço a pagar,
É um segredo que irei revelar a todos os pastores. Dedique os domingos e os feriados para Deus em oração. Façam vigílias à noite para Deus. Para os pastores, dedique os domingos e feriados inteiros para Deus. O ministério que Deus me deu fica aberto o domingo inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite. Também nos feriados fazemos vigília. A igreja tem que ter cultos à noite todos os dias. É como um hospital, não pode ficar um dia fechado, para que os doentes tenham disponibilidades. De dia fazemos 2 horas de oração de manhã, 2 horas à tarde e 2 horas à noite, 3 horas de ministração e 3 horas de louvor. Esse é o segredo do crescimento espiritual. Dos irmãos que congregam comigo, eles estão sendo libertos do mundo e a igreja está enchendo como prova de que Deus está se agradando, como os sinais vêm acontecendo. A última advertência que Jesus me deu, para todos que foram arrebatados, aí daqueles que aumentarem coisas a mais em suas experiências dizendo que Jesus falou sem ele ter falado, aumentado coisas na lei da graça ou doutrinas humanas. Aí daqueles que diminuir coisas das suas experiências com medo da retaliação. Aí daqueles que dizer que foram arrebatados sem serem, inventando histórias. Aí daqueles que vender suas experiências de arrebatamento para enriquecerem, vão perderem suas salvações e seus galardões. Eu afirmo, esse testemunho é verdadeiro e real, que todos venham ser libertos através de minhas experiências. Que a glória de Deus reine em cada vida que estiver ouvindo este testemunho. Amém.